Olá para todos vocês que estão assistindo a esta videoaula sobre as crônicas e sobre a formação de palavras. Bom, para começar, vamos falar sobre as crônicas. Primeiramente, vamos entender o que elas são. Basicamente, é um gênero textual que se caracteriza por retratar questões vinculadas ao nosso cotidiano, de modo ao mesmo tempo leve e crítico. Estes assuntos relacionados ao nosso cotidiano acabam virando temas de conversas entre amigos e familiares, como uma festa que aconteceu, um acidente de trânsito ou um encontro ocasional em um restaurante. Tradicionalmente, os jornais mantêm uma seção de crônicas na parte reservada dos textos opinativos. E, além disso, alguns vestibulares solicitam que seus candidatos façam uma produção do gênero em questão. É bom ficarmos atentos a isso. As crônicas têm características bem específicas, e a principal delas é sobre a sua temática. O cotidiano é o grande assunto desse gênero, e nesse sentido, quase tudo que, de alguma forma, é significativo para alguém e importante para que ele transmita às outras pessoas é um motivo para escrever uma crônica. Nos jornais, é normal que os cronistas abordem os assuntos mais importantes ou inusitados dos dias anteriores. E além da temática, é importante lembrar que, em geral, a variante coloquial da língua é usada na crônica. Uma linguagem leve, com marcas de personalidade. Portanto, é muito bem-vinda nesse tipo de texto. Tipos de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, que possui enredo, personagens, foco narrativo, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Dentre elas, podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. E além delas, temos a crônica jornalística, que é mais comum das crônicas da atualidade, que são produzidas para meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Ela aproxima-se da crônica dissertativa. Temos também a crônica histórica, que é marcada por revelar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. E temos também a crônica humorística. Esse é o tipo de crônica que apela para o humor, como forma de entreter o público, e ao mesmo tempo que a utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja ele a sociedade, a política, a cultura, a economia ou vários outros. Como fazer uma crônica? Bom, para produzir uma boa crônica, é necessário estar atento ao cotidiano. Buscar os assuntos que, potencialmente, podem se tornar um motivo de escrita é o primeiro passo para escrever. Além disso, é bom se lembrar de usar uma linguagem mais leve, com tons de coloquialidade, e até mesmo usar um discurso humorístico para ampliar a leveza da crônica. Ao lado, temos o exemplo claro de crônica, que é um trecho da crônica de Arcílio Novaes, e se percebe claramente o uso do que acontece no cotidiano para sua escrita e que tem um significado. Bom, agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a formação de palavras. Primeiramente, temos que entender o que é a formação de palavras. São basicamente as palavras que compõem o léxico da língua e que são formadas principalmente por dois processos morfológicos, que são eles: derivação e composição. A derivação se trata do prefixal, do sufixal, da parasintética, da regressiva e da imprópria. Já a composição, da justaposição e aglutinação. Palavras primitivas derivadas. Sobre as palavras primitivas derivadas, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras. Os vocábulos primitivos são as palavras que originam outras. Já as palavras derivadas são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas. E aqui temos uma tabela que mostra bem como se trata o processo de surgimento das palavras derivadas a partir das palavras primativas. Afixos. Além do conceito de palavras primitivas e derivadas, temos os afixos. Eles são morfemas, ou seja,
as menores partículas significativas da língua. Juntos a uma radical, os afixos formam uma palavra. Por exemplo, pedra, que é uma palavra primitiva. A pedreira é a palavra derivada. Nesse exemplo, foi acrescentado o sufixo eira. Os afixos são classificados de acordo com sua localização na palavra. Assim, os sufixos vêm depois do radical. Por exemplo, folhagem e livraria. Já os prefixos são acrescentados antes do radical. Por exemplo, desleal e ileal. Além deles, existem ainda os infixos, que aparecem no meio de palavras, sendo representados por uma consoante ou vogal. Por exemplo, cafeteria e cafezal. Radical e prefixo. Antes de analisar uma palavra e o processo pelo qual ela foi formada, faz necessário o conhecimento de seu radical e de seus prefixos. E na tela temos exemplos de radicais e prefixos. O prefixo vem no começo das palavras e o radical vem depois, como podem observar. Processo de derivação. Os processos de derivação de palavras ocorrem de 5 maneiras, sempre com o radical e os afixos, que são os sufixos e prefixos. Inicialmente, tem-se a derivação prefixal, que é a inclusão de prefixo à palavra primitiva. Por exemplo, infeliz, antebraço, enraizar, refazer e etc. São alguns dos exemplos. Por segundo, a derivação sufixal, que é a inclusão de sufixo à palavra primitiva. Por exemplo, felicidade, beleza, estudante e etc. Temos também a derivação parasintética, que é a inclusão de um prefixo e de um sufixo à palavra primitiva, de forma simultânea. Por exemplo, entardecer, emagrecer, engaiolar e etc. Tem também a derivação regressiva, que é a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Por exemplo, beijar fica beijo, debater fica debate, perder fica perda e etc. E por último, temos a derivação imprópria, que ocorre a mudança de classe gramatical da palavra. Por exemplo, o jantar está muito bom, é o substantivo. E na outra frase, fui jantar ontem à noite com Luiz, é o verbo. Processos de composição. Os processos de composição de palavras envolvem mais de 2 radicais de palavras, sendo classificados em justaposição e aglutinação, como podem ver na imagem. O justaposição trata-se da união dos termos. Os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura. Por exemplo, surdo-mudo, guarda-chuva, abre-latas, etc. E a aglutinação, que é a união dos termos. Pelo menos um dos radicais sofre alteração em sua estrutura. Por exemplo, planalto, plano alto, vinagre, vinho e acre, e etc. Bom, e por último eu vou falar sobre o neologismo e o hibridismo. O neologismo é um processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir algumas lacunas de significação. Podemos citar como exemplo a palavra internetês, que se refere à linguagem da internet, e que hoje em dia é muito utilizada pelos jovens. E por fim o hibridismo, que também é um processo de formação de palavras. Estes termos são formados com elementos de idiomas diferentes. Por exemplo, sociologia, que do latim sócio e do grego logia. E bom, chegamos ao fim da videoaula, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e espero que tenham conseguido entender e aprender todo o conteúdo passado.